Imagine-se mergulhando no fundo do oceano, quando um tubarão branco assassino surge das sombras. Foi assim que começou o terror vivido por Kazuda Harata. Número 1. A tradição milenar dos mergulhadores Ama. Ao longo de mais de 3.000 anos, o Japão cultivou uma das tradições marítimas mais fascinantes e ousadas do mundo, a dos mergulhadores Ama. Esse nome, que significa literalmente mulher do mar, remonta a tempos ancestrais em que mulheres corajosas desciam às profundezas do oceano sem o auxílio de equipamentos modernos, confiando apenas no fôlego e na própria habilidade para coletar preciosidades subaquáticas. O ofício dos ama é baseado em 3 pilares fundamentais: tradição, disciplina e destreza. Durante séculos, essas mulheres se especializaram na coleta de mariscos, moluscos, algas e, sobretudo, do altamente valorizado abalone, um tipo de molusco cuja concha interna iridescente é muito apreciada na culinária e no artesanato japonês. Suas técnicas, passadas oralmente de geração em geração, eram acompanhadas de um profundo respeito pela natureza e por tudo o que o oceano representava. Um dos aspectos mais emblemáticos dessa cultura está no vestuário. As ama usavam túnicas brancas para mergulhar. Essa escolha não era apenas estética ou simbólica, mas estratégica. Vistas de baixo, suas figuras se fundiam com o céu claro, tornando-se menos visíveis para predadores, como tubarões. Além disso, a ausência de equipamentos reforçava a conexão direta com o mar, exigindo uma sintonia absoluta com o ambiente e seus riscos. Essas mergulhadoras prosperaram ao longo das costas rochosas do Japão, especialmente nas regiões onde o mar é mais frio e profundo. Ali, as comunidades se estruturavam em torno dessa prática, e o conhecimento era guardado com zelo, sendo transmitido de mãe para filha, mantendo viva uma herança de força, sabedoria e resistência. Número 2. Um mestre entre os seus. Kazuda Harata era herdeiro dessa linhagem rara e respeitada. Filho de uma mergulhadora, ama lendária, conhecida por sua incrível resistência e conexão com o mar, ele cresceu cercado por histórias de coragem, de tempestades enfrentadas no peito e de mergulhos profundos em busca de sobrevivência e sustento. Sua irmã mais velha também havia seguido o caminho da mãe, mantendo viva a tradição familiar. Mesmo sendo um homem em um universo tradicionalmente feminino, Kazuda não hesitou em se juntar às fileiras dos ama. Movido pelo amor ao oceano e por um orgulho silencioso do legado de sua família, ele mergulhava não só em busca de mariscos, mas também em busca de pertencimento. Ao longo dos anos, tornou-se um dos mergulhadores mais habilidosos e respeitados de sua vila. Aos 40 anos, já tinha pleno domínio das técnicas da coleta de abalones. Com mãos firmes e olhar treinado, sabia exatamente onde procurar entre as rochas submersas. Entendia os ciclos do mar e sabia respeitar seus limites. Seu trabalho exigia força física, controle mental e paciência. Uma rotina repetitiva para alguns, mas meditativa para Kazuda, que encontrava prazer na simplicidade da vida no mar. Ele formava uma equipe coesa com seus 2 grandes amigos, Akira e Ken. Os 3 operavam um barco modesto, equipado apenas com o necessário: um motor confiável, um rádio para emergências e muita experiência acumulada. Eles mantinham as práticas tradicionais, preferindo confiar nos ensinamentos antigos em vez de recorrer a tecnologias modernas. Para eles, o mergulho não era apenas trabalho. Era herança, era honra, era vida. Número 3. O prenúncio do perigo. Naquele inverno em particular, o mar parecia mais sombrio. As temperaturas estavam visivelmente mais baixas, o céu permanecia nublado por dias seguidos e o vento carregava uma umidade persistente. Entre os mergulhadores, ama, boatos começaram a circular, sussurrados com preocupação crescente. Uma colega havia sido brutalmente atacada por um tubarão branco e não havia sobrevivido. O animal, segundo os relatos,
media mais de 5 metros de comprimento, com um corpo robusto e agressivo, do tipo que poderia arrancar um ser humano em pedaços com uma única mordida. Desde o ataque, ele havia sido visto rondando a região em diferentes ocasiões, fazendo com que os pescadores e mergulhadores reconsiderassem suas rotinas. A tensão se espalhou entre a comunidade como uma névoa silenciosa. Muitos decidiram não sair para o mar. Outros dobraram a vigilância. Mas Kazuda, Akira e Ken decidiram seguir adiante, confiando em seus anos de experiência, na leitura das marés e na harmonia que sentiam com o oceano. Eles sabiam dos riscos, mas acreditavam que o conhecimento e a intuição poderiam protegê-los. Naquela manhã específica, decidiram ir em frente. Era mais um dia de coleta de abalones e as condições do mar pareciam toleráveis. No entanto, nenhum dos três sabia que aquele dia os colocaria diretamente no caminho de uma das criaturas mais temidas do mundo. Número 4. Descendo ao abismo. O ar da manhã era denso e úmido. A neblina que se estendia pela costa parecia não querer se dissipar. Kazuda e Akira se preparavam no barco com a eficiência de quem já repetiu aquele ritual centenas de vezes. Ken permaneceria a bordo, cuidando das cordas e monitorando o rádio, uma função fundamental, ainda mais sob o risco de tubarão. Vestindo seus trajes de neoprene, ajustando os pesos nos cintos para garantir o equilíbrio ideal sob a água, os dois mergulhadores checavam cada detalhe antes de saltar. Kazuda, especialmente meticuloso, sabia que qualquer falha, por menor que fosse, podia se transformar em uma sentença de morte nas profundezas. Assim que mergulhou, foi envolvido pelas águas geladas de tom esverdeado. O fundo do mar logo surgiu à sua frente. Um cenário de rochas irregulares, cobertas por espessas camadas de algas que dançavam ao ritmo da correnteza. Com seu olhar treinado, Kazuda logo identificou uma colônia de abalones fixada em uma formação rochosa, suas conchas emitindo um leve brilho sob a luz difusa do dia. Com movimentos precisos, ele começou a coletar os moluscos. A cada grupo de conchas soltas, subia até a superfície, entregando a Ken os frutos de seu trabalho. Depois, mergulhava novamente, desaparecendo sob a superfície como uma sombra calma e confiante. A comunicação entre os três era mínima, mas eficaz. Cada gesto carregava significado. O mar, por enquanto, parecia estar do lado deles. Número 5. Um perseguidor invisível. Porém, sem que Kazuda soubesse, algo o observava. Um predador ancestral, faminto, o seguia em silêncio. O mesmo tubarão branco que havia tirado a vida da mergulhadora dias antes continuava na região, aprendendo com os movimentos dos humanos que invadiam seu território. Ele entendia os padrões dos mergulhadores, sabia que submergiam e emergiam em duplas, que se revezavam, que usavam boias, cordas e sinais. O animal havia se escondido entre as sombras do fundo, onde sua silhueta se confundia com as rochas e a escuridão. Seus olhos, frios e vazios, estavam fixos em Kazuda, que, sem saber, havia se tornado seu próximo alvo. Era apenas uma questão de tempo. Kazuda, por sua vez, seguia focado. Soltou mais uma concha teimosa e a guardou em sua bolsa. A água estava fria, mas ele já estava acostumado com aquela sensação. Fez uma pequena pausa para observar a paisagem submarina ao seu redor. Um gesto que fazia parte de seu processo, como quem busca equilíbrio antes de continuar. Foi nesse instante que a água atrás dele se agitou. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas carregado de intenção letal. Número 6. O ataque. Enquanto Kazuda se preparava para soltar mais um abalone de uma fenda entre as rochas, o tubarão se aproximava em silêncio mortal, aguardando com precisão predatória o momento ideal para o ataque. Ele estava suficientemente perto para sentir as vibrações do corpo de Kazuda na água.
para captar o cheiro metálico de pequenos arranhões em sua pele e para observar os padrões de seus movimentos. A estratégia do grande tubarão branco era a mesma usada por séculos: aguardar até que a presa estivesse completamente distraída, vulnerável e sem chance de reação. E Kazuda, naquele instante, encaixava-se perfeitamente nesse perfil. Ele estava de costas, com as mãos presas à rocha, lutando contra a resistência natural da concha que tentava soltar. Então, em um rompante de brutalidade, a água explodiu atrás dele. Uma sombra negra cortou o campo de visão como um raio silencioso. Kazuda virou-se por instinto, apenas para ver a boca colossal do animal avançando, as mandíbulas abertas, revelando fileiras de dentes afiados, prontos para rasgar carne, tecido e osso. O impacto foi imediato e devastador. O corpo de Kazuda foi lançado contra as rochas com uma força tão extrema que o som do impacto ressoou, mesmo através da água. Seu capacete trincou no instante em que bateu no fundo, e, em seguida, a água gelada invadiu seu traje pelos rasgos deixados pelas mordidas iniciais. Ele sentiu o ar escapar de seus pulmões, o peito apertado pela dor, enquanto o tubarão cravava os dentes no tecido do neoprene, tentando firmar a mordida. Ao redor dele, uma tempestade de bolhas subia velozmente em direção à superfície. Era como se o tempo desacelerasse. Kazuda lutava com todas as forças, tentando resistir ao puxão que o levava cada vez mais fundo, para longe da luz, para dentro da boca do monstro. Num último impulso desesperado, estendeu a mão em direção às cordas presas ao barco, sua única conexão com a vida acima. Mas o tubarão puxava com força quase desumana, e o mar o engolia, metro por metro, com garras invisíveis. Número 7. A luta desesperada na superfície. No barco, Akira sentiu uma tração tão violenta na corda que quase foi arremessado pela lateral. O susto fez com que largasse o que estava nas mãos e se jogasse sobre a corda, instintivamente tentando impedir que ela fosse levada por completo. Ele gritou o nome de Kazuda com desespero, mas não obteve resposta. Apenas a tensão crescente da linha dizia que algo terrível estava acontecendo lá embaixo. Ken correu até ele, e juntos se apoiaram no casco do barco, usando toda a força dos braços e das pernas para tentar puxar Kazuda de volta à superfície. A cada metro recolhido, o medo aumentava. A água parecia ter ganhado peso. O barco balançava com a força do esforço, mas os dois não desistiam. Era uma corrida contra o tempo, contra o oxigênio, contra o predador. Então, subitamente, a superfície do mar foi tingida por um vermelho intenso e perturbador. Sangue. Muito sangue. Kazuda reapareceu por um breve instante, envolto por uma nuvem vermelha que se espalhava como tinta num copo d'água. Akira estendeu o braço, gritando seu nome com a voz embargada, quase sem acreditar que ainda tinha a chance de salvá-lo. Mas o alívio durou apenas segundos. A água explodiu novamente. O mesmo tubarão, veloz e preciso, retornou para concluir o ataque. Em um movimento feroz e calculado, abocanhou Kazuda com tanta força que os dois homens no barco ouviram o barulho do impacto. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, o corpo do amigo foi arrastado de volta para as profundezas diante dos olhos deles. A corda que antes oferecia esperança agora estava solta, flácida, como se tivesse sido cortada pelo próprio oceano. Os dois agarraram a linha com força e começaram a recolhê-la novamente, temendo o pior, mas ainda agarrados à tênue possibilidade de que Kazuda tivesse escapado. Mas, quando finalmente puxaram o que restava, só encontraram partes do traje rasgado. Não havia mais peso. Não havia mais Kazuda. Só o silêncio do mar e o horror estampado em seus próprios rostos. Número 8. O silêncio após o ataque. O silêncio que se seguiu ao ataque foi quase sobrenatural. O mar,
que minutos antes parecia apenas frio e sombrio, agora era um poço silencioso e cruel. As ondas, indiferentes ao terror que acabara de acontecer, continuavam a balançar o barco suavemente, como se nada houvesse ocorrido. Akira e Ken estavam paralisados, ainda segurando a corda frouxa, olhando fixamente para o ponto onde Kazuda desaparecera. Os olhos de Akira estavam arregalados, como se ainda tentassem compreender a realidade do que haviam presenciado. Ken, mais pálido do que nunca, não conseguia falar. O barco inteiro parecia congelado no tempo. O traje rasgado de Kazuda flutuava parcialmente sobre a superfície, manchado de sangue, seus pedaços boiando lentamente, embalados pelas correntes. Era tudo o que restava de um homem que minutos antes ria e respirava ao lado deles. Agora estava nas entranhas do mar, levado por um predador tão real quanto invisível. A comunidade de mergulhadores AMA iniciou uma busca desesperada nas horas e dias seguintes. Homens e mulheres experientes vasculharam a região com barcos, boias, redes e instrumentos de mergulho. Até helicópteros foram usados em alguns momentos, mas o mar não devolveu nada, nem corpo, nem sinal de onde ele poderia ter sido levado. Só o vazio, o tipo de vazio que apenas o oceano sabe cultivar. Para a mãe de Kazuda, uma mergulhadora lendária, e para sua irmã, que herdara a mesma coragem, restou apenas o traje despedaçado. Elas o receberam em silêncio, reconhecendo naquele tecido rasgado não apenas a brutalidade da morte, mas também o fim de uma linhagem. Foi na areia da praia que fizeram a cerimônia. Sem discurso, sem multidão. Apenas as duas, lado a lado, com os pés descalços, tocando as ondas que haviam engolido Kazuda. Elas olharam para o horizonte e deixaram que o mar levasse suas preces. Ali, entre o som das águas e o vento gelado do inverno, encerraram a despedida. Sabiam que o espírito de Kazuda jamais deixaria o oceano. Ele agora fazia parte dele, para sempre. Número 9. Quando o mar chama mais uma vítima. No entanto, o mar ainda não havia terminado sua colheita. Dias após a tragédia de Kazuda, um novo desaparecimento misterioso voltaria a abalar os corações daqueles que achavam que a juventude e a alegria poderiam protegê-los do perigo. Era maio de 2023, e o cenário agora era o Caribe, nas águas cristalinas que rodeiam as Bahamas. Era a época de formatura para milhares de jovens do ensino médio nos Estados Unidos, e muitos deles rumavam para ilhas tropicais em busca de celebração, festa e liberdade. Entre eles estava Cameron Robbins, um jovem de 18 anos, natural de Baton Rouge, no estado da Louisiana. Ele acabara de se formar na University Laboratory School, onde era conhecido por ser um estudante comprometido e também uma estrela nos campos de beisebol. Carismático, atlético e cheio de planos para o futuro, Cameron tinha tudo para viver os melhores dias da vida. Como forma de marcar o fim do ensino médio e o início da vida adulta, ele e um grupo de amigos embarcaram rumo às Bahamas. Logo ao chegar, o grupo se hospedou no luxuoso Atlantis Hotel, em Paradise Island, um verdadeiro paraíso para turistas, cheio de piscinas, festas, praias de areia fina e águas azul turquesa que se estendem até onde a vista alcança. O clima era de pura animação. Risos, planos para festas, mergulhos e aventuras preenchiam os corredores do hotel. Para Cameron e seus colegas, aquela era uma celebração merecida. Uma chance de esquecer provas, treinamentos e responsabilidades. Eles queriam simplesmente viver, intensamente, sem limites. Para dar início à comemoração, decidiram participar de um passeio noturno muito popular entre os formandos. Um cruzeiro temático com bebidas liberadas em um navio chamado Blackbeard's Revenge, uma réplica moderna de um navio pirata com 3 mastros e decoração rústica. O barco partiu ao entardecer,
lotado de adolescentes prontos para uma noite de música alta, danças, luzes e euforia. À medida que o céu escurecia e a noite tomava conta do mar, a festa a bordo ganhava ainda mais intensidade. As bebidas circulavam livremente e o convés virou pista de dança. Cameron, assim como os outros, parecia estar no auge da felicidade, cercado de amigos, curtindo o fim de uma etapa da vida com a despreocupação típica da juventude. Mas o mar, mesmo sob o véu da noite, continuava ali, silencioso, profundo e cheio de segredos. Número 10. Um desafio imprudente nas águas do Caribe. Conforme a noite avançava, o navio Blackbeard's Revenge navegava com tranquilidade pelo mar calmo, iluminado apenas pela luz das estrelas e pela iluminação artificial da festa. A energia era contagiante e a combinação de música alta, álcool e adrenalina criava uma atmosfera em que tudo parecia possível e inofensivo. Por volta das 11h30 da noite, a embarcação chegou perto de uma pequena ilha desabitada, conhecida como Ethel Island, famosa entre os turistas por ser um excelente ponto de mergulho e snorkeling. Mesmo com o ar noturno mais frio e a escuridão cercando tudo ao redor, muitos passageiros ainda estavam de trajes de banho, dançando, bebendo e rindo sem qualquer preocupação. Foi então que, em meio às provocações entre amigos e ao excesso de confiança alimentado pela bebida, alguém lançou um desafio para Cameron Robbins: pular na água. O tipo de brincadeira que muitos já ouviram ou viram acontecer em festas, e que geralmente termina em risos ou repreensão. Mas naquela noite, o contexto era outro. Os limites estavam borrados. Incentivado por gritos e aplausos de colegas e provavelmente impulsionado por uma sensação de invencibilidade juvenil, Cameron subiu até a beirada do navio. Alguns amigos, percebendo a gravidade do ato, tentaram segurá-lo. Pegaram em seus braços, disseram para ele parar, mas Cameron, rindo, se desvencilhou com facilidade. Num ato impensado e registrado em vídeo por um dos presentes, ele se lançou no escuro abismo do mar caribenho. Um grande splash foi ouvido, seguido por gritos animados, aplausos e a clássica incredulidade dos que assistem algo perigoso acontecer, sem conseguir medir o impacto imediato. "Esse cara pulou mesmo", dizia uma das vozes na gravação. Mas a brincadeira logo deixaria de ser divertida. Cameron havia mergulhado em águas desconhecidas, à noite, em alto mar. E o oceano, mesmo aparentemente tranquilo, não perdoa imprudências. Número 11. A escuridão que engole sem aviso. Assim que Cameron caiu na água, seus amigos correram até a borda do navio. O mar, agora completamente escuro ao redor da embarcação, engolia as formas com rapidez. A única fonte de luz vinha do barco. Alguém jogou uma boia salva-vidas, tentando oferecer ajuda. Mas, para espanto geral, Cameron não nadou em direção a ela. Em vez disso, ele se afastava, nadando em sentido oposto, como se estivesse tentando evitar algo. A inquietação se espalhou. Os gritos mudaram de tom, deixaram de ser de empolgação e se tornaram súplicas. "Vai pra boia!" gritavam. Mas Cameron parecia não ouvir. Ou, pior ainda, parecia ouvir outra coisa, sentir outra coisa. A câmera que registrava tudo captou mais do que apenas sua silhueta lutando na água. No canto do vídeo, de maneira quase imperceptível, um vulto escuro surgiu na superfície. Uma mancha móvel, arredondada, cortando a água com precisão. Não era uma onda. Era algo vivo, algo grande. Cameron pareceu perceber. Seu comportamento mudou. Ele passou a nadar com mais força, olhando em volta com movimentos bruscos, como se estivesse fugindo de algo. O pânico começou a tomar conta. Seus braços batiam na água com mais intensidade e seu corpo girava como quem tenta escapar de um ataque iminente. Então, de repente, ele desapareceu. A movimentação parou. Os gritos se intensificaram. A tripulação acionou o alarme.
começou a buscar com lanternas, jogou mais boias e vasculhou os arredores do barco. Mas não havia mais sinal de Cameron. Ele havia sumido completamente, engolido pela escuridão do oceano. Durante as horas seguintes, o navio permaneceu na área, circulando com holofotes e lanternas, enquanto colegas de Cameron choravam e chamavam seu nome. O clima de festa havia se dissipado completamente. Agora, só restava o desespero. A alegria juvenil havia sido substituída por uma angústia sufocante, e todos começaram a entender a gravidade do que havia acontecido. Número 12. O ataque final. Enquanto surfava, o tubarão atacou de baixo, lançando-se com força devastadora. Andrew foi arrancado da prancha em um único golpe. As mandíbulas se fecharam em sua perna com uma pressão capaz de esmagar ossos, e ele foi puxado para as profundezas. Outros surfistas tentaram ajudar, mas em segundos tudo acabou. Apenas a prancha destruída permaneceu na superfície, marcada por mordidas profundas. Fragmentos do traje de borracha apareceram no dia seguinte, confirmando o que todos temiam. Andrew nunca foi encontrado. Essas histórias deixam claro que, por mais que o oceano ofereça beleza, sustento e momentos de paz, ele também abriga uma força antiga, impiedosa e imprevisível. Tubarões são apenas uma das muitas ameaças que se escondem abaixo da superfície. Mas são talvez as mais temidas, justamente por sua capacidade de atacar com precisão e desaparecer com suas vítimas como se nunca tivessem existido. Em todos esses casos, o que restou foram fragmentos de trajes, de pranchas, de memórias e nenhuma explicação definitiva. O mar, em sua vastidão, engole tudo: corpos, histórias e esperanças. E cada onda que quebra na costa traz a lembrança de que, ali, vidas foram levadas e jamais devolvidas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!